Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique Massara, esse aqui é o Troca Letras. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial. Nunca fui eu, sempre foi sorte. Sim, foi sorte. Sempre foi sorte. Meu amigo Tiger Junk, que vocês conhecem do canal A Dupla, grande canal de conteúdo sobre futebol, sobre Inter e Grêmio. No caso dele aqui, sobre o Internacional, meu grande amigo, meu irmão e amigo famoso, a gente usa a nosso favor. Isso aí. Tiger, obrigado pela presença. Tamo junto, cara. Um prazer estar aqui, um prazer estar com o Dobby na plateia. O Dylan deu uma banda, né? Não gostou muito da pauta do vídeo, o Dylan. Não, explica quem é o Dobby. O Dobby é o gato que tá dormindo ali atrás da câmera e o Dylan é o outro gato que não gostou muito da pauta do conteúdo de hoje e saiu. Gente, é o seguinte, o meu canal aqui, como vocês sabem, é para falar sobre filmes e séries. O Tiger é meu amigo especialista em futebol, a gente resolveu juntar as duas coisas para falar sobre filmes de futebol. Cinema e futebol são duas coisas que não casam. Eu tenho essa tese. Eu não concordo casam, com essa não tese. casam, não casam. A gente quer saber o que vocês acham, mas antes a gente vai cagar a nossa regra aqui. Nossa regra. Porque nós dois concordamos nisso, eu acho que muita gente concorda. Antes a gente dar dicas de filmes que falam sobre futebol, Tiger, como tu disse, são duas coisas que não casam e a gente pode tentar explicar por quê, né? É que assim, cara, uma explicação lógica. No cinema tem grandes filmes sobre esportes. Uhum. Por exemplo, Moneyball é um grande filme sobre esporte. Sobre esporte. Que ganhou Oscars, inclusive tu sabe disso mais do que eu, sobre beisebol. Sobre basquete a gente tem muitos filmes, né? Uhum. A gente, tem o Space Jam que foi agora campeão de bilheteria, a gente tem Coach Carter, baita filme Coach Carter com Samuel L. Jackson. Mas futebol não tem grandes sucessos. Uhum. Porque o futebol não é o esporte mais popular dos Estados Unidos. E, logicamente, a gente sabe da indústria de Hollywood o peso que ela tem para que um filme ele se torne popular e se torne com uma qualidade boa. E aí as duas coisas elas acabam não casando. Nos Estados Unidos eles não se preocupam em fazer grandes filmes sobre futebol, porque o futebol não é uma realidade do cotidiano deles como é aqui. Sim. Não é uma grande paixão deles. Eu acho que tem esse ponto que é bem importante. Tem uma outra coisa, assim, primeiro que assim, esses filmes que a gente está falando, alguns deles têm, de fato, grandes cenas do jogo em si, de basquete, futebol americano. Sim. Alguns não, alguns são sobre bastidores e tal. Mas aí entra um ponto específico que eu acho que a maioria dos filmes, né, que se tornaram famosos por tentar tratar de futebol, na hora de filmar o jogo em si, não representou bem. Não. A gente pega um filme que foi famoso, e a gente vai falar aqui, Gol, por exemplo. Gol. Eles querem mostrar que um cara é bom, o cara pega a bola da área de defesa, ele dribla todo o time e faz um gol de bicicleta. Mas tu sabe que eu tenho uma tese também sobre isso, que é a seguinte. A gente acompanha muito mais futebol do que basquete e futebol americano. Sim. Né? Quando eu não acompanhava futebol americano, que depois eu até vim acompanhar, sou um cara que minimamente gosto de assistir NFL, eu tinha essa ideia, cara, será que quem olha sempre futebol americano tem a ideia sobre os filmes que eu tenho sobre futebol? Cara, não existe cena boa de futebol. Existem alguns truques, que a gente vai falar aqui até nesse filme. Alguns truques que se eu fosse fazer um filme de futebol, e quando eu e o Henrique a gente for fazer, eu vou usar esse truque. Mas normalmente são cenas muito fora da realidade. Eu tinha ideia, cara, será que futebol americano também não é fora da realidade? Só que a gente não percebe porque a gente não acompanha tanto futebol americano como a gente acompanha futebol. E eu acho que é um pouco disso, tá? Inclusive ontem eu tava assistindo um filme que era do Adam Sandler. Ah, sim, Arremessando Alto. Arremessando Alto. Bom filme sobre basquete. Só que aí as cenas sobre basquete do Bo Cruz jogando, elas são bem mais realistas do que do Santiago Munhas, por exemplo. Eles conseguem tratar, e aí pode ser até por uma característica de jogo, basquete é uma quadra menor. Sim. Né? Então Santiago, agora que eu me dei conta, Santiago Munhas é o personagem do Gol. Sim. Isso. O basquete é uma quadra menor, né? Então, e assistindo os jogos de basquete da NBA, tu tem com frequência ângulos parecidos com o que eles retratam no filme, porque a quadra é menor. No futebol, tu nunca tem o ângulo em primeira pessoa do cara jogando, do Edenilson jogando. Tu não tem uma imagem dele assim em primeira pessoa.
E aí acho que isso dá uma distorção também. Talvez entre uma coisa que talvez basquete seja um esporte mais fácil de tu filmar De enquanto filmar? ficção, assim. Sim. Né? Futebol são 11 para cada lado. 11 isso já, pra cada lado. isso já dificulta bastante. 105 por 68, né? De É. estúdio. E aí junta tudo isso que a gente falou, de também não ser uma cultura da onde está a grande indústria do cinema, mas eu acho que a gente vai falar de filmes aqui, tem filmes que conseguem fazer, e séries assim, que conseguem fazer uma boa representação, a gente vai chegar neles. Antes da gente ir para nossa lista, eu vou lembrar aqui, o Tiger tá aqui, eu acho que esse vídeo vai ser um chamariz para um grande público que gosta de futebol. Eu quero lembrar que eu tô aqui pelo menos uma vez por semana falando sobre filmes e séries, tem críticas pontuais de filmes, tem análise de personagens, de várias outras questões envolvendo as grandes histórias aí do cinema e da televisão. Então, por favor, considerem uma inscrição aqui no canal e não se esqueçam de ativar as notificações. Importante. O sininho é fundamental. O sininho é fundamental. Tiger, vamos lá. Vamos lá. Tu começa falando... Vamos começar pelo Pelé, né? Pelé. Pelé dos filmes de futebol. Sim. Qual o Pelé dos filmes de futebol? Gol, o sonho impossível. Sim. A história de Santiago Munhas, um garoto da periferia de Los Angeles, imigrante ilegal que atravessa a fronteira do México com os Estados Unidos de madrugada, perde a bola da Champions League que cai, o pai dele não deixa ele pegar. Verdade. Ele Nossa, cresce. Tem muitos anos que eu assisti esse filme. Tu gostou do gol? Cara, o gol mudou minha vida. Eu acho que assim, tem muita coisa artificial, tá? O gol primeiro ele preencheu uma lacuna. Porque é aquilo que a gente tá falando. Não tem filmes falando sobre futebol. Lidando com a realidade do futebol. Grandes produções, assim. Não tem. O gol preencheu essa lacuna. E aí tu tá lá na locadora. Tu vê, um filme sobre futebol, tu aluga na hora. E aí, quando assisti gol, sei lá, eu tinha 10 anos, 11 anos. Achei muito massa, muito massa. Santiago Munhas, que comecei a acompanhar o Newcastle, jogar com o Newcastle no videogame. Fazia o Santiago Munhas no videogame para jogar no Newcastle. Sim. Porque era um filme que representava aquilo que a gente acompanhava no dia a dia e acho que por preencher uma lacuna ele se tornou o Pelé. Analisando o filme tecnicamente, eu acho o enredo muito bom, com personagens muito bons. Santiago Munhas é um personagem carismático. Sim. Tem ali, ele se apaixona pela enfermeira do Newcastle. É verdade. Nossa, eu tô lembrando, tu tá falando, eu tô lembrando, faz muitos anos que esse filme acho que é de 2013, 2004. Por aí. É. Início do nosso século atual. Sim. E é no Gol 2 que tem os jogadores do Real Madrid. Tem isso, já é uma evolução. Mas ainda sobre o Gol 1, vamos aprofundar. Talvez eu tenha gostado porque eu assisti ele criança. Pode ser? Acho que é bem possível. Uma grande probabilidade. E aí, quando a gente gosta de uma coisa por ser criança, a gente assiste mais velho e gosta também. A gente não consegue não gostar daquilo. Mas hoje, olhando, tu olha... Sim. Tem algumas coisas que... Primeiro, cenas de futebol. Quando eu falo dos truques de cenas de futebol, o Gol 1 fez uma coisa que talvez foi um pouco revolucionária, ou foi uma coisa muito inteligente, que eles utilizaram cenas reais de jogos. E aí tem alguns erros até de continuidade, pelo fato deles usarem cenas reais de jogos, mas eles usam cenas reais de jogos. Caga quando o Santiago Munhas pega na bola, ou quando o Gavino Harris pega na bola. Porque eles são atores. Tu vê que não é. E aí tu vê que o movimento deles é diferente, a câmera fecha de um jeito diferente. É isso que eu ia dizer. Quando eu falei artificial, eu também tem isso, assim. Eu me lembro de ver eles pegando na bola e parecer meio um robozinho. O ator que fez o Santiago Munhas, que eu vou ter que pegar o nome dele aqui, ele não sabe chutar uma bola. Kuno Becker. Kuno Becker. Também depois escolinha de futebol faria bem. Não apareceu em nenhum outro lugar depois, né, que eu me lembro. Assim, não. Até porque se ele aparecer em algum filme, ele é o Santiago Munhas. Ele é o Santiago Munhas. Assim, tu falou uma coisa que é importante a gente destacar aqui, não necessariamente os filmes que a gente vai falar são, mesmo que a gente diga que a gente gosta, não necessariamente eles têm uma grande qualidade. Tem esse fator que tu falou. Porque são filmes de segunda linha, né? Tem esse fator que tu falou de ter visto quando criança, que é uma coisa importante. Mas eu quero falar de alguns que eu acho que são nível alto, assim. Eu vou falar... outra coisa. Eu acho que o futebol tem grandes documentários. Não, isso aí é um outro departamento. A gente não vai entrar nesse ponto. Pelé Eterno. Pelé Eterno. Saiu um outro filme do Pelé agora também. Saiu um outro filme, são grandes produções muito legais. A gente está falando de o futebol representado enquanto ficção no audiovisual. Só mais um adendo sobre o Gol 1, tá? Vai lá. A trama do filme é boa, ela te pega, tá?
mas é uma fama descolada, é uma trama descolada da realidade também. Uhum. Santiago Munhas é um cara, tava jogando na periferia de Los Angeles, vai lá, faz um teste no Newcastle e o teste dele é treinando já com os reservas do Newcastle. Não é assim, né? Que um cara chega num clube do tamanho do Newcastle. É longe de ser assim, um cara que vai pra lá com 23 anos, 24 anos. Mas ele foi um filme feito por uma geração, eu acho. Foi feito por uma geração. Uma geração muito Ninguém Eleven ali. Sim. Né? De adolescentes e tal. Eu acho que ele funcionou, como talvez não funcionou o Gol 2, né? Gol 2, eu tenho uma opinião sobre o Gol 2. Eu acho o Gol 2 a trama mais colada com a realidade do que o Gol 1. Ele já é um profissional, né? Que ele já é um profissional. Então é aquilo ali. Até a festa e pá, o Beckham, junto com o Ronaldo ali. Eu acho que a trama do Gol 2, ela é menos atraente. Sim, mas ela é mais ela é mais realista. Sim. Tá. E tem o Gol 3. Ah, tu viu? Eu não vi isso. Tem o Gol 3. Tem o Gol 3. Gol 3, ele não nas locadoras de Camaquã ele não chegou. Mas na época eu busquei na internet e vi. E assistiu. Ele joga a Copa do Mundo no Gol 3. Na verdade ele se machuca. Joga pelo México? Sim, pelo México. Entendi. Eu vou falar, a gente falou de 3 filmes, que o Tiger citou um e a gente acabou falando desses outros 2. Eu vou falar de um filme que eu acho realmente bom pra qualquer pessoa. Um filme de uma qualidade muito alta, assim, criticamente acho que bem elogiado. Eu não sei se tu assistiu, é um filme brasileiro, e aí talvez por isso também, né, uma produção brasileira, que não tem o dinheiro de uma produção hollywoodiana, mas tem identificação com o esporte e tal, que é Heleno. Heleno. Tu assistiu? Com o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro, que interpreta o Heleno de Freitas, né, jogador do Botafogo da década de 40. Foi o primeiro craque do Botafogo pré-Garrincha, né? Isso. E também era o primeiro... Que era um cara absolutamente boêmio, era um cara que... considerado o primeiro jogador problemático, assim. Ele era galã, saía com atriz de cinema, famosão, jogava muita bola e era extremamente problemático, né? Teve um vício em drogas e tal. Em lança-perfume foi viciado, Heleno de Freitas. E esse filme, ele é baseado num livro, né? E ele é do diretor, do José Henrique Fonseca. E ele foi feito todo em preto e branco, né? Pra representar bem a época, o que foi uma decisão criativa ali bem importante. Tu gosta disso? De filme preto e branco? Se faz sentido pra história, sim. Esse filme, o Heleno, fazia sentido, porém era uma coisa assim, a gente vai perder em bilheteria fazendo isso e tal, mas o produtor foi o Rodrigo... produtor brasileiro que produziu Não Me Chame Pelo Seu Nome. Rodrigo Teixeira é o produtor, lembrei. Perfeito. Rodrigo Teixeira, RT Filmes, é o maior produtor brasileiro, né? Produz vários filmes norte-americanos também e tal. Ele falou um pouco sobre isso, disse que foi uma decisão arriscada, mas que o diretor acreditava nela. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer. E, cara, eu acho que é um filme... Eu acho que é um filme muito bom. Muito bom, assim, muito é bom. Uma história muito bem contada. E aí entra aquela coisa também, Sim. que eu quero te dizer, que o filme de esportes, quando ele é bom, sim, a história é muito boa, ele não é necessariamente sobre o esporte. Não, é sobre algo... O Heleno não é sobre futebol. Sobre o Heleno. Ele é sobre o Heleno, sobre o homem, e o futebol é tipo assim, um cenário, ele é quase um personagem do filme, um comentário meio clichê esse meu, mas ele é quase um personagem do filme. Porque eu acho que se tu quer fazer um filme sobre basquete, sobre futebol, tu meio que deixa de lado a história. E aí acaba que não funciona tanto. Mas o Gol é um filme que é sobre futebol, né? Tá, mas futebol a gente é muito concorda mais... que ele é um filme um pouco inferior, assim, né? Sim, né? sim. Então eu acho que tem isso, assim, ele foi por isso que eu falei que ele funcionou para aquela geração, porque ele queria pegar o público que gostava de futebol e ponto, não tava muito interessado em fazer... Mas ele focou no personagem. Sim, focou no personagem. O filme focou no personagem e, obviamente, pela riqueza do personagem, se torna um filme bom. Agora, cenas de futebol também não são... Porque pela dificuldade de se filmar futebol. Sim, né? sim. O Heleno eu acho que é... Mas agora eu não tô lembrando de nenhuma cena de jogo especificamente. Sim. Tem cena de treino, tem cena de jogo mas focado nele. As movimentações... Igual o Rodrigo Santoro não é um jogador brilhante, né? Sim. Mas ele então, treinou pra sim. Né? Pegando o gancho nesse comentário que eu fiz, que não necessariamente os filmes... que os filmes bons não necessariamente são sobre o futebol, eu quero comentar 2 filmes que definitivamente não são sobre futebol, mas que tem... Em um vídeo que a gente vai falar sobre filmes sobre futebol. Mas que tem cenas que pra mim são as melhores sobre futebol. Aí que tá o gancho. O primeiro é O Segredo dos Seus Olhos, filme argentino de 2009, não sei se tu assistiu. Não assisti. Vencedor do Oscar. Tem uma cena no estádio. Cena brilhante, plano sequência, eles estão procurando um personagem no meio da torcida.
e a cena vem do alto, assim, pega os jogadores bem de cima jogando e direto vai pro meio da torcida. E aí é um plano de sequência que é eles no meio dos torcedores, procurando o cara e correndo. E provavelmente eles gravaram em meio ao jogo, tu acha? Eu vi o making off dessa cena já, é tudo tela verde. Bah, mas e ficou natural? Ficou perfeito. Porque é difícil, né? E por que eu acho que essa cena é boa? Não só porque a cena é perfeita, é um plano de sequência ali, né, vai ali sem cortar, acompanhando eles até o interior do estádio, correndo atrás do cara, mas porque ela representa muito a paixão do futebol, assim, eles querem achar um cara que eles não estão conseguindo encontrar de jeito nenhum, e aí tem uma fala brilhante que o cara fala assim, o cara pode abrir mão de tudo na vida, menos da sua paixão, e aí eles se dão conta de procurar no estádio, que é o time que o cara torce. E lá, ele vai estar lá. E lá tá o cara. E ele acha. E lá tá o cara. Então é brilhante, assim, nesse sentido. E o outro filme... Que não é sobre futebol também. Não é, mas esse dá mais a entender que é sobre futebol, que é A Mão de Deus. Saiu no fim do ano passado, do Paulo Sorrentino. Ele pode dar a entender que é sobre a chegada do Maradona no Napoli. Mas na verdade ele é sobre como isso foi importante para um determinado jovem ali de Nápoles, né, que estava vivendo um momento difícil da família e tal. A gente acompanha a história desse cara e como a figura do Maradona era uma figura mítica e divina para ele, assim. Então tem uma cena do Maradona treinando falta, tem uma cena do Maradona passando de carro. E é o Maradona mesmo ou é um ator representando o Maradona? Um ator com o Maradona. Porque eles podiam ter pego uma cena do Maradona. Não, é um ator bem parecido com o Maradona. É? E aí tem comentários sobre o futebol. Por que tá? Não sei se tu concorda com isso, porque tu é um cara que cobre o futebol diariamente, tem uma relação mais profissional do resultado ali da notícia e tal. Mas eu, enquanto um cara que não acompanha dessa forma, para mim o futebol ele é muito interessante enquanto metáfora da vida. Assim, né? Tem várias analogias que a gente pode fazer com relação a isso, e esse filme faz isso brilhantemente bem, assim, né? Nas conversas que eles têm e tal. O futebol é exatamente como, não chega nem a ser um plano de fundo, é um plano secundário de fundo do filme, né? Porque isso. É uma entidade que tá ali. Exatamente. E fala muito sobre o impacto que isso pode ter. Uhum. Eu acho que um outro filme também, aí já derramando filmes aqui que vocês podem ver que de alguma maneira retrata sobre futebol, que não é exatamente um filme sobre futebol, mas é um filme sobre futebol e que pra mim é dos melhores, Hooligans. Sim. Hooligans pra mim é o melhor. É o mais bem produzido, é o mais bem filmado, é o que melhor retrata, eu acho que a realidade do que acontece ali. Sim. É muito, muito condizente com que Sim. Com algo factivo na realidade do futebol. E é um baita filme. Isso aqui que eu acho que é o filme que vai perfeitamente ao encontro disso que a gente está falando. Ele pega bastante do futebol sem necessariamente ser sobre futebol. Sem ser sobre futebol. Encaixe perfeito disso aí, porque ele retrata a torcida, né? Isso. É um filme sobre a loucura dos torcedores ali, dos fanáticos torcedores da Inglaterra, que enfim, né, são muitas vezes criminosos e tal. Sim. Porém... Romantiza um pouco, Romantiza um pouco, mas aí que tá, de uma maneira... Eu acho que... Romantiza um pouco, mostrando o viés da loucura de tudo isso. Mas o que eu acho? Eu não sei se eu diria que romantiza. Eu acho que ele faz o que a ficção faz de melhor. Ele te mostra uma realidade dura, ele não passa pano pra ela, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer a gente se identificar com aqueles caras ali. A gente consegue entender... que é romantizar um pouco, né? Não mas não de uma maneira supérflua, assim, e barata. Ele não glorifica. Sim. Porque ele não glorifica, entendeu? Ele romantiza, exatamente. Ele não glorifica, porque ele mostra o lado duro e errado daquilo ali e tal. E eu acho que ele mostrou bem como é que é quer dizer, nunca fui num jogo da Premier League, mas eu acho que ele mostra bem os bastidores ali, da galera pegando metrô, no bar, tomando cerveja no pub. Como que é jogo fora. Como é jogo fora. E falou coisas sobre a torcida dos times, assim, que a gente não sabia. Que tem de torcedor do West Ham no Brasil. Por causa desse filme. Se tu conhece alguém, eu gosto do West Ham. O meu sócio, no canal A Dupla, que o pessoal aqui vai se inscrever, que é o Matheus Dávila, torce pro West Ham. Por causa do Hooligans. É óbvio que é por causa do Hooligans. Tem dois motivos. Acho que quem é torcedor do Corinthians talvez torça por causa do Carlitos Tevez, na época ali de 2005, depois de 2005. Ou odeia, né, o West Ham. Ou odeia o West Ham. Mas sim, Hooligans fez uma geração ali E a música é muito clássica, né? Flowing Bubbles. Flowing Bubbles. Então eu acho que é um filme que fez uma geração toda ali de... Principalmente homens, eu acho, né? Eu acho que ele é um filme meio com viés meio masculino até demais, talvez, né? Assim. Infelizmente, como quase todos os filmes sobre futebol, né? Se retrata de uma maneira assim. Não, e isso que tu falou dos times é muito legal, porque o Millwall menos ainda, né? Não tem, né? E o West Ham também, né? Era um time que não tinha muita identificação ao redor do mundo, porque não era um grande time. Assim, não é até hoje. Não é até hoje.
Mas na Inglaterra a gente vê que não tem... Na real, até no Brasil, dependendo dos times, assim, não necessariamente o maior time tem a melhor torcida. Sim. Né? Não, mas na Inglaterra isso tem mais. Isso mais, tu pega né? clubes da segunda divisão, da terceira divisão, eles têm um poder de massa muito maior do que os Sim. times de segunda e terceira divisão aqui do Brasil. Sim, claro. Invariavelmente. Sim. Hooligans 1, apontamentos. Cenas de briga muito boas. Cenas de ação muito boas. Sim. É um filme muito de ação, tem muita ação. Tem muita cena que tu fica ali preso. E o plano de fundo do futebol ele é muito bem colocado. Porque, por exemplo, eles no estádio são cenas que provavelmente eles gravaram no estádio, durante jogos. Então mostra ali, os caras estão na arquibancada e no fundo tá um jogo contra o Chelsea, o Joe Cole dando carrinho no cara. Sim. Porque foi gravado, possivelmente, durante um jogo. E como são cenas reais de jogos, não fica forçado. São reais mesmo? Sim, sim. Eu não sabia. Não, cenas do... Eles pegaram o West Ham e Chelsea e colocaram como plano de fundo do filme, entendeu? O jogo do West Ham legal. e Chelsea da Premier League daquele ano. Aí até pelos uniformes tu vê que é um filme ali de 2003 também, 2004, o uniforme do Chelsea da Umbro, que aí depois eles saem do jogo e aí brigam com o cara bota o sorriso de Chelsea nele, que prende ele numa parede, pega um cartão de crédito e enfia na boca dele, assim. Uma cena clássica. Cara, Glasgow Smiles. pra quem gosta de futebol é obrigação ver Hooligans, porque é um grande filme que retrata muito bem. Eu acho que ele retrata... O comentário, acho que ele retrata muito bem uma faceta do futebol, que é uma face muito importante do fanatismo e tal. Isso. E aí até, pode deixar o futebol de lado, mas é bem a mentalidade desse tipo de torcedor, né? Que o futebol não é a primeira questão ali, é a honra por trás do time, da torcida e tal. Isso. Aí depois Sim. eles fizeram a sequência que absolutamente ninguém pediu, que foi Hooligans 2. Não, Hooligans 2 é uma merda. Hooligans 2 é uma merda. Hooligans 2 é uma merda. Cara, Hooligans 2 é uma merda. Porque não é um filme... É um filme que eles... Aí esqueceram o futebol completamente, né? Tem um vídeo aqui do Henrique Massaro, nesse canal, falando sobre sequências... a necessidade de ter sequências. Sim. Tá? Filmes que são sequências porque há um gancho na história. Há uma história pra contar. E há uma possibilidade de tu desenvolver aquilo. E filmes que são sequências só pros caras ganharem dinheiro. Não tem a mínima dúvida, cara. O Hooligans 2, ele foi um filme que os caras... vamos levantar uma grana aqui. Se botar o cartaz Hooligans 2, esquece, vai alugar. Tem uma cena de briga, né, que eu te falei ainda, que a gente tava conversando, que eles brigam na solitária ali. Isso. Que eu acho legal. Não, são umas cenas legais. Mas é isso aí também, termina por aí. Não é um filme que eu recomendaria ver por ter relação com o futebol. Não tem. Pode riscar da lista. A gente vai falar menções honrosas? Tu tem mais quero uma menção honrosa. Vai lá. Essa é uma grande menção honrosa. Já sabe de qual eu vou falar, né? Já sabe? Já. Ela e os Caras. Não, ela é o cara. Ela é o cara, isso aí. Ela e os Caras é outro filme também da Amanda Bynes, isso. onde ela pega um pessoal. Ela é o cara. Vamos lá. Comente. Cara, eu acho o filme divertidinho. Divertidinho. Porque tu sabe, tu não vai levar a sério aquele filme, né? Não. Como é que é? A Amanda Bynes, uma das grandes atrizes de comédias românticas dos anos pastelões 2000. dos anos 2000. Ela gosta muito de jogar futebol. Ela vai para uma universidade. Sim. E na universidade só pode... Jogar homem. E aí ela se passa por um cara... Pelo irmão dela. Pelo irmão dela, isso. Ela se finge de homem. Pra jogar futebol. E aí é um filme divertidinho. Filme com o Channing Tatum. Channing Tatum. É o que vira o namorado dela. Que é o atacante do time. Assim, ó, esse filme... Pouco que tu falou que tu ia falar desse filme, eu fui reassistir algumas cenas. É bom o filme, é bom. Eu acho que... esse tipo de filme me pega, tá? Eu vi esse filme bobinho me pega. Quando eu tinha 14, 13 anos. Mas assim, eu acho que eu não sei se tu vai concordar, eu acho que não é uma ofensa dizer isso. Ele é aquele filme que ele é tão ruim... Que é bom. Que ele vira bom. Exatamente. Entendeu? Ele é aquele filme que vira cult, de tão ruim que ele é, de tão cultuado que ele é. Ela é o cara. Essas cenas de futebol são uma coisa extremamente patética. Nenhum deles sabia jogar, ela muito menos. E aí tem aquela cena do cara batendo lateral. Lembra dessa cena que o cara dá um mortal? Dá uma cambalhota? Que acontece. Isso aí é a cena mais real que tem no filme. Que todos. Eu fico na dúvida se os jogadores assistiram esse filme e tentaram imitar. Eu acho que é bem possível. Porque várias vezes já aconteceu. Tinha uma lateral da seleção brasileira feminina que cobrava lateral assim.
E eu acho que tem uma grande possibilidade do filme ter sido uma inspiração pra ela. É possível, é possível. E já deve ficar errando também, tentando dar a cambadinha. Não, acontece. Até porque a chance de tu tentar fazer aquilo errado É muito gigante, grande. Né? Mas ela é o cara uma boa... Acho Uma que boa mansão honrosa. uma boa menção. Quer um filmezinho bobinho? Ela é o cara. Pra... Não tem relação nenhuma com o futebol profissional ou com a realidade. É porque tem muito isso, né? Os filmes que a gente citou são filmes que têm um fundo de realidade, porque trazem times que existem, Sim. trazem o gol, por exemplo, jogadores que existem. Uhum. Ele treina lá com o Alan Shearer no Sim. gol 1. Sim. Com o Cliver, ele passa a bola pro Cliver fazer um gol. Tem um fundo de realidade. Esse é totalmente ficção, então é outra proposta até eu acho legal. Eu vou falar duas menções honrosas, que não são filmes, são séries. Eu acho que vale a pena a gente falar. Uma, eu tava falando antes contigo, eu fiquei surpreso que tu nunca assistiu. Eu nunca assisti. Que é a série, uma das maiores séries do momento, que é Ted Lasso, né? Onde é que eu assisto? Essa é do Apple TV Plus. Por isso que eu não assisti. Essa série, a gente falou que a maioria desses filmes são muito masculinos. Essa, posso dizer tranquilamente, que é pra todos os públicos. Porque ela de novo, assim, ela Não, a primeira pessoa que me falou de Ted Lasso foi a Bia. Bianca, Que gostou, que assistiu e gostou. Os bastidores aqui, gostou. Ela é uma série... Ela não dá pra dizer que ela não é só futebol, porque ela acompanha um treinador num time de futebol da Premier League e tal, tem todo o ambiente de futebol, mas ela tem são histórias humanas, assim, as relações entre as pessoas. Futebol como plano de fundo, não como objeto principal. E é uma série muito bonitinha, eu acho que esse é o comentário. Ela é engraçada e bonitinha, ela é fofinha, ela te faz tu gostar mais da vida quando termina cada episódio. Isso assim. é bom, cara. Isso é bom. Então é por isso que ela conquistou tanta gente, assim. Eu acho que ela ganhou todos os prêmios muito por conta disso. E as cenas de futebol, tirando na primeira temporada, que não são, eu acho que talvez não tinha tanta grana ainda, elas são muito bem feitas, assim, na segunda temporada. Mostra bem ali torcida e jogadores em campo. As cenas eu acho que são realmente boas, assim. E a outra série, essa sim tu assistiu até um determinado ponto, assim como eu. Clube de Cuervos. Clube de Cuervos. Aí, por ser uma Chutei série... que seria Clube de Cuervos. Por ser uma série mexicana. Sim. Eu não sei se tu Eu concorda. gosto muito de Clube de Cuervos. Eu não Primeira assisti- temporada. Primeira, segunda, Na segunda se perde um terceira eu parei de ver, porque realmente degringolou. Se perde. Mas ela é bem retratada, cara, as cenas de... Não todas. Tem uma cena que o goleiro vai pra área e faz um gol de falta, depois que ela é ridícula. Mas a maioria das cenas ali no estádio e tal, dos caras jogando, eu acho que retratou bem, assim. Eu não sei se tu concorda. Cara, o Clube de Cuervos me pega porque eu acho que, de alguma maneira, ela tentou satirizar o ambiente do futebol. O dirigente é um idiota completo, assim, Sim, um idiota... O presidente do clube que assume o clube é um idiota completo, um cara que chega de moto, mimadão. Sim. Então, é uma série que é cômica, Sim. tá? Ela é uma série de Ela é comédia. engraçada, sim. Ela é engraçada porque justamente ela potencializa aquilo que a gente vê e que muita gente também mentaliza sobre como que são os bastidores do futebol. Uhum. Não, e outra... E tem doutora Stephanie Caio. Que é a Mariluz, né? Mariluz. Realmente, isso aí eu acho que vale uma boa parte da série. E ela é uma série engraçada, mas ela tem momentos de alívio da comédia, assim, que representa bem a paixão que a gente tem pelo futebol, assim. Eu acho que a dos mexicanos se assemelha bastante com a nossa aqui do Brasil, assim, então eu acho que dá pra se identificar bastante com isso, assim. Se tiver 1000 likes nesse 1000 likes? Nesse vídeo, a gente faz um vídeo sobre isso. Só que pra eu ter 1000 views já é... Tá bom. Mas eu acho que a gente consegue... Vamos jogar alto. Acho que a gente consegue chegar nos 1000 inscritos nesse... Pode ser. O que tu acha? Vamos jogar alto. Então pede pro pessoal se inscrever pra gente terminar. Te inscreve, magrão. Te inscreve, magrona. Deixa teu like, ativa as notificações, que o Kiki vai ter mais conteúdo toda semana por aqui. Obrigado, Tiger. Beijo.